Hoje nós vamos aprender o uso da letra C e do QU, tá bom? Quando eu uso o C e Q em algumas palavras, certo? E elas nos deixam algumas dúvidas, tá bom? Em algumas palavrinhas o QU vai ter um som parecido com o da letra K. Em algumas palavrinhas, nós vamos falar o QU e algumas palavrinhas também, o U vai dar só uma ajudinha pro Q. Ele não vai ter o som dele mesmo. Por exemplo, vamos lembrar que a letra C, junto com a vogal A, tem o som de K. Por exemplo, calor. A letra C, com a vogal O, vai ter o som de CO. Por exemplo, colo. A letra C, com a vogal U, cu. Por exemplo, cubo. E lembrando, nós já tivemos essa aulinha, que a letra C, junto com a vogal E e aí, vai ter um sonzinho parecido de S. Um som de S. Por exemplo, o C com a vogal E, cebola. Olha só. O C com a vogal I, si. Exemplo, circo. Para que minha letra C tenha um som de Q, junto com as vogais E e I. Olha, o Q junto com a vogal E, nós vamos apenas falar o som de que, certo? Não vou falar a letra U, tá bom? A letra U, apenas dá uma ajuda para a letra Q, ela não vai ter som, combinado? Antes do E e do I. Exemplo, queijo, aquecer. Agora um exemplo da vogal I. Esquilo, quiser. Vocês prestaram atenção que eu não falei a vogal U nessas palavras? Vocês prestaram atenção na vogal seguida? Vogal E, vogal I. Aqui, outros exemplos que eu falo o som do QU. Mas nessas palavrinhas, o QU seguido da vogal A e da vogal O, eu vou falar sim o som da letra U. Por exemplo, aquático, aquário. Tá vendo que eu falei o som da letra U junto com o Q? Olha, QU mais a vogal O. Adequou. Alíquota. Coloquei alguns exemplos de algumas palavrinhas para a gente completar com C ou QU. Olha só, pessoal. Como que eu vou memorizar? Como que eu vou saber, professora? Você só vai aprender lendo as palavras. Tira um minutinho e lê todas essas palavrinhas. Lê as palavrinhas das atividades do seu livro, porque você vai conhecer, vai aprender, vai memorizar e na hora de escrever ou falar, você vai lembrar, tá bom? Eijo. Se eu colocar o C, vai ficar como? Lembra? Se eu colocar o C antes da vogal E, vai ter o som de S. C. Então, seijo? Existe essa palavra?
Não, então eu vou completar com o QU. Olha só. Queijo. Queijo. Queijo, então, é QU. Não vou falar o som do U. Vou falar queijo. Se eu colocar o QU, vai ficar o quê? Aqueitar? Não, pessoal, não existe essa palavra. Então, vou colocar o C. Aceitar. Aceitar é com C, memorizei. Se eu colocar o C, vai ficar acela. Existe essa palavra? Não. Então, vai dar certo com o quê? O quê? Junto com a vogal U. Aquela. Eu vou falar com ela? Não. Eu vou falar aquela. Lembrando, olha, o QU mais a vogal E, o U não vai ter o som. Ó, QU, vogal E, QU antecedendo a vogal E, não vou falar o som do U, aquela. E essa? Se eu colocar o que vai ficar como? Escilo. Existe essa palavra? Não. E que tal colocar o QU? Vamos tentar? Aqui, esqui. Professora, arrumar aqui. Esquilo. Lembra? QU. Antecedendo antes do I, não tem som do U. Então, vai ficar esquilo. O QU antes da vogal E, antes da vogal I, vai ter o som de que. Não vou falar o som da vogal U para dar ajudinha, não, tá bom? Eu só falo o som da vogal U quando eu tenho antes vogal A e vogal O. Agora, segundo ano, vamos ler todas essas palavrinhas. Pausa o seu vídeo e leia todas essas palavrinhas. Sabe para quê? Para você memorizar. Até mais. Boa tarde, pessoal. Língua portuguesa no nosso livro 138, 139, 140, 143 e 144. Na 138, nós temos as palavras com C ou QU. A professora já fez um vídeo para a gente começar a entender, tá bom? A número 1 tem um trava-línguas que você vai ler, tentar ler bem rápido, tá bom? Por que textos como esse são chamados de trava-línguas? Trava-línguas são textos que apresentam dificuldade para quem pronuncia. São dificuldades, palavrinhas difíceis de se falar, ainda mais quando a gente lê rápido. Mas se você treinar bastante e ler rápido, você fica fera no trava-línguas. Na 139, leia em voz alta o nome dos animais abaixo. A professora quer que vocês prestem atenção nas vogais que vêm depois da letra C. Camelo, depois da letra C tem a vogal A. Cegonha, vogal E depois da letra C. Cutia, vogal U depois da letra C. Centopeia, vogal E depois da letra C. Coruja, olha aí a vogal O depois da letra C. E cisne, vogal I depois da letra C. Lá no vídeo da explicação, a professora colocou para vocês a letra C, depois a letra C juntinho. A letra C juntinho com a vogal E e I tem um som de S, do fonema S. Cebola, circo, olha aí.
cisne, cegonha, centopeia. E a letra C, juntinho com a vogal A, O e U, tem o som do fonema K. Só o som, tá bom? Não tem jeito, tá errado se eu for escrever camelo começando com K, não é mesmo? Olha aí as palavras que o C juntinho com a vogal A, vogal O e vogal U. Camelo, coruja, cutia. Prestaram atenção nas vogais? Nessas palavras a letra C representa o mesmo som? Não! A letra C em algumas palavras tem um som de S, em outras palavras ela tem um som do fonema K, não é mesmo? Agora, copie os nomes dos animais em 2 grupos, de acordo com o som da letra C. Aí no grupo 1, se você quiser fazer a letra K bem pequenininha assim, ó, só para você lembrar, só para lembrar, não vai escrever, só o som do fonema. E o grupo 2, que soa como si, como som de S. Eu posso até fazer um S bem pequenininho e colocar aqui no grupo 2. Aí você vai lembrar qual que tem um som de cavalo, de K. E depois o S, o C com som de S, parecido com cigarra. Escreva as vogais que vêm imediatamente depois do C no grupo 1. Quais são as vogais que vêm depois do C do grupo 1? Grupo 2. Quais são as vogais que vêm depois do C no grupo 2, que o C tem som de S? Fácil, né? 3. Leia em voz alta as palavras abaixo. Cadeira, leque, copo, quibe, cueca. Nessas palavras, C e Q representam um som semelhante. E aí, pessoal, quando eu leio cadeira e leque, eles parecem, não se parecem? O som da letra C e da letra QU vai ficar parecido, não vai? Na 140, só o restante aqui, ó, que nós vamos fazer, tá bom? Essa produção nós não vamos fazer agora. Responda. Nessas palavras, que letra vem imediatamente depois do que? Qual que é a vogal que tá lá juntinho com o que? Aquela que serve de ajuda, que veio para ajudar o que em algumas palavras? Que algumas palavras ela fica muda e outras ela tem um som. B. E que letras vêm imediatamente depois de QU? Quais são as vogais? Observa lá naquelas palavrinhas. Complete a regra do uso do C ou QU nas palavras. Usa-se a letra C antes das vogais. A professora vai ajudar vocês para lembrar. Usa-se a letra C antes das vogais A, O e U. E QU antes das vogais E e I. Vamos pular essa produção e vamos lá para a página 143. Traçando letras é muito legal, nos faz lembrar da nossa caligrafia e é um treininho. Imagine que é o aniversário de um colega da classe e a turma resolveu organizar uma festa surpresa. Você ficou encarregado de fazer a lista dos pratos de doces ou salgados que serão servidos. Você vai escolher 8 itens desses, os mais legais, que vocês acham que tem que ter numa festa, e escrever aqui nessa lista. Página 144 também é uma atividade bem rapidinha para se divertir. Leia a história em quadrinhos do Cascão. Você vai fazer essa leitura dessa história de quadrinhos e depois responder oralmente o que o Cascão está olhando. E então,
Você acha que o Cascão descobriu o que aconteceu? Vocês vão ler essa história,